Olá, o Amazonas teve uma grande participação durante a Conferência do Clima da ONU. E para fazer um balanço da participação do Estado durante o evento, a Cenário recebe o secretário estadual de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira. Secretário, bem-vindo a Cenário. Eu que agradeço o convite, Gabriel. É um prazer grande estar aqui compartilhando com vocês, como você falou, a importância do Estado do Amazonas estar participando do maior evento, do maior encontro sobre mudanças climáticas, que é a COP26, que foi realizada agora em Glasgow. A gente não podia começar essa entrevista falando um pouco sobre quais são os resultados práticos que o senhor pode contar para a gente da participação em Glasgow e durante a viagem à Alemanha. Bom, primeiro que é muito importante que o Amazonas, por causa da floresta que tem, da importância da agenda climática que a floresta tem na influência global, muito mais regional, mas também global, que o Amazonas esteja representado nesses locais de debate. Não dá para falar da Amazônia, não dá para falar do Amazonas sem o Amazonas. Então, o primeiro ganho, obviamente, é político, a perspectiva de quem faz a política pública estar participando diretamente dessas agendas. De maneira prática, eu falo para você que talvez desses últimos 10 anos que eu venho acompanhando as COPs, talvez essa, para o Amazonas, é que teve o melhor resultado. A gente conseguiu levar uma agenda para estabelecer um sistema estadual de RED. O RED são as reduções de emissões por desmatamento. As pessoas conhecem muito pelas questões relacionadas a crédito de carbono, pagamento por serviços ambientais. O Estado do Amazonas ele apresentou até agora em Belém, no mês passado, durante o Fórum de Bioeconomia, uma estratégia de redução de emissões e desenvolvimento sustentável. Esse documento foi muito bem aceito. A gente foi procurado, a gente tem grandes desafios para superar, entre eles aumento do desmatamento, aumento da queimada. E por outro lado, o governador Wilson Lima, ele tem insistido e determinado à Secretaria de Meio Ambiente que a gente possa encontrar soluções para que a floresta em pé, para que o manejo florestal, as atividades de baixas emissões, elas também têm uma oportunidade de gerar riqueza para a população. Eu acho que um grande ganho que a gente conseguiu nessa COP, nas rodadas de negociação que a gente estabeleceu com os parceiros na Alemanha, Noruega, Grã-Bretanha, foi dizer que para cada árvore conservada, a gente tem que ter um compromisso de fazer com que uma população rural, população tradicional, indígena, ribeirinha, ascenda também, supere a linha da pobreza que ainda é prevalente na nossa região. O senhor levou um plano de proposta. Houve alguma mudança nesse planejamento que o senhor trouxe, que o senhor apresentou lá na COP e trouxe aqui para o Amazonas de volta? Não, acredito que a gente fez agora entender melhor como que o sistema estadual de RED ele vai efetivamente operacionalizar. Eu estava com uma dúvida, o Estado do Amazonas estava com uma dúvida muito grande, se a gente, por exemplo, ia conseguir financiamento para aumentar o programa Bolsa Floresta, que por lei, a Lei de Serviços Ambientais do Estado, a Lei de Mudanças Climáticas do Estado do Amazonas, de 2007, se não me engano, estabelece o programa Bolsa Floresta como um programa de pagamento de serviços ambientais do Estado do Amazonas. E nós não tínhamos ainda experimentado, ao longo desses 10 anos de criação do programa, efetivamente uma atividade que pudesse ser de pagamento por serviços ambientais atrelado à conservação ambiental. Então a gente viu que agora a gente tem uma oportunidade muito grande, várias empresas, em especial do setor de energia, procuraram o Estado do Amazonas para saber como que a gente pode, a partir dos resultados que a gente tem de redução, ser recompensado por essas reduções e a gente poder ampliar o pagamento do programa Bolsa Floresta, inclusive ampliar o valor da bolsa, ampliar a quantidade de pessoas beneficiadas, sendo pagas diretamente pelo carbono negociado, transacionado no mercado voluntário. A gente está tendo um apoio muito grande do Ministério do Meio Ambiente para a gente organizar do ponto de vista legal e dar segurança jurídica nessas transações e operações de RED. Então, eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante de resultado que a gente está trazendo para o futuro dessa nova economia que possa superar a pobreza e também conservar a floresta. Já pode adiantar esse novo valor e quantas pessoas vão ser beneficiadas? Olha, a gente tem agora o governo do estado, o governador Wilson Lima acabou de assinar uma transação de empréstimo com o Banco Mundial.
um dos condicionantes desse empréstimo que foi colocado pelo Banco Mundial são compromissos ambientais que o governo do estado apresentou, inclusive, nós já tínhamos esses compromissos e a gente tem que cumprir. Um deles foi exatamente o aumento do programa Bolsa Floresta. O governador vai anunciar, obviamente a gente tem a bola está até no meu campo ainda, eu tenho que apresentar para o governador todas essas estratégias, mas com certeza até o ano que vem o governador vai fazer um anúncio sobre esse Bolsa Floresta, que a gente está chamando provisoriamente de Bolsa Floresta Mais, né, como um pagamento efetivo, uma recompensa efetiva para moradores de comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos que cuidam da floresta serem remunerados por essa iniciativa. Na nossa conversa o senhor falou bastante de financiamento ambiental. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente a receptividade dos países e dos governantes em relação à compensação financeira ambiental em relação ao Amazonas. Como eu falei antes, Gabriel, a gente tem dois desafios. Não dá para negar que a gente enfrenta uma pressão muito grande ali no sul do estado do Amazonas do avanço do desmatamento ilegal. É uma fronteira que o governo do estado já tem trabalhado de maneira efetiva, aumentou a contratação para assistência técnica rural, né? A Secretaria de Produção Rural tem se engajado para dar uma orientação a produtores para que tenha aumento de produtividade, com redução de impacto ambiental. Então o estado tem feito trabalho em relação a isso. Mas há uma pressão econômica muito grande ali no sul do estado, em especial a pressão que vem do Pará, Mato Grosso e Rondônia, que tem a ver muito com grilagem de terra, né? Então a gente tem uma condição ali muito peculiar no sul do estado, que 90% da área são áreas federais, seja glebas, assentamentos, unidades de conservação. Então, por exemplo, a gente precisa muito que o INCRA estabeleça processos de regularização fundiária naquela localização, para que a gente possa monitorar melhor, ter quem responsabilizar quando acontecer algum nível de queimada, desmatamento. Então, organizar aquela área do ponto de vista de um zoneamento econômico e ecológico é fundamental para a gente poder reduzir esse avanço dessa fronteira do desmatamento por lá. Por outro lado, né, os investidores sabem que o governo do Amazonas tem investido no combate a essas ilegalidades, tem investido também em cadeias produtivas, como eu falei, seja pela CEPRO, pelo IDAM, pela Secretaria do Meio Ambiente, nas unidades de conservação, e eles estão dispostos a financiar esse cenário de transição, colocar recursos, né, que a gente chama assim de readiness, né, uma questão assim como se você fosse compromissos assumidos até que o Estado possa performar com novos créditos de carbono emitidos. Isso foi muito importante ouvir, era uma demanda que Amazonas, Mato Grosso e Pará, em especial, levaram para a COP, e todos os financiadores se comprometeram com recursos para que a gente possa estruturar melhor os sistemas de meio ambiente, os sistemas de produção rural e resolver definitivamente as causas, né, do desmatamento e das queimadas. Não só atacar as consequências, né, mas em especial resolver as causas e ter um modelo de desenvolvimento com mais baixas emissões e mais produtividade. Hoje em dia é improdutivo. Tem um dado que foi apresentado lá na COP, que o Brasil em especial, ele desmata, emite CO2 e essa emissão não está vinculada a aumento econômico. Então a gente perde duas vezes, né? Ou seja, então é necessário que a gente possa reduzir emissões e crescer a economia. Esse é o caminho que a gente tem buscado aqui para a região. E é importante salientar, o pessoal que está acompanhando essa entrevista, que o Amazonas tem 97% da floresta em pé, né? O estado que mais tem a floresta conservada. A gente agradece a sua participação e gostaria das suas considerações finais. Bom, primeiro, novamente agradecer a oportunidade, Gabriel, de estar aqui, né? A Senar tem feito um trabalho incrível, tanto nas mídias sociais quanto impressas, né? Então, prestar conta dessas atividades que foram feitas na COP foram muito importantes, né? Então, agradeço, fico à disposição. A gente sai da COP com um ganho político e com um ganho concreto do ponto de vista de financiamento. Então, posso dizer que foi missão cumprida, saio satisfeito das reuniões de lá e da Alemanha, inclusive agora, mês que vem, eles vão estar vindo aqui, uma grande comitiva alemã, embaixador, diretora da América Latina do Banco do Desenvolvimento Alemão, para a gente aprofundar essas relações que foram construídas nesse período de viagem durante a COP. Tá certo, então a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Outras informações a qualquer momento nas nossas redes sociais e também no site www.revistacenario.com.br. Até mais!